Já começou então? Então tá. Então só para retomar aquilo que nós fizemos ontem, né, nenhuma lei mudou de ontem assim? De ontem para hoje, mudou só algum sinal. Então a gente tinha as derivadas covariantes, aí definíamos os campos, né, o campo elétrico de Young-Mills, o campo magnético de Young-Mills, né? E então o que a gente gostaria de ver hoje, né, seria a derivação, começar agora a compor, né, a obtenção das equações de Young-Mills. Então, próximo, né, próximo ponto atenção as equações de Young-Mills. Então, para isso, para a gente obter as equações de Young-Mills, vamos seguir o mesmo trajeto que a gente fez com as equações de Maxwell. A gente tira as duas equações de Maxwell que tem fonte, quer dizer, a equação que me dá a divergência, né? A equação de Gauss e a equação de Ampère-Maxwell, a gente tira do Lagrangiano. Então, vamos lembrar lá do Lagrangiano eletromagnético, o nosso Lagrangiano eletromagnético, né, de Maxwell, vamos colocar esse elétrico, do Lagrangiano de Maxwell, ele tinha essa estrutura aqui, ele era, se não me engano, um meio, né, de E2 menos C2 V2. Isso aqui. Então, vamos propor para Young-Mills a mesma estrutura. Vamos propor que o nosso Lagrangiano de Young-Mills tenha essa forma. Ele seja um meio de... Então, aqui vai ficar EA escalar, EA menos C2 BA escalar BA. Vamos fazer assim. Vamos propor, então, o mesmo tipo de Lagrangiano. Então, Lagrangiano, aqui nós temos o campo elétrico e aqui nós temos o campo magnético, né? O nosso campo magnético está aqui, relacionado já. Então, vamos fazer o seguinte aqui, a gente pode escrever. Então, vamos tentar fazer a derivação das equações. Então, o que a gente vai ter que fazer? Quem são os pontos, como a gente fez com Maxwell? O que a gente fazia aqui para obter as equações de Maxwell? Variável em relação a φ e variável em relação a A. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer dois tipos de variação. Vamos variar em relação aos potenciais, ao potencial φA, e vamos variar em relação ao potencial A. Vou botar componente IA, né? Vamos pegar agora o vetor expresso em termos das suas componentes euclidianas. E aqui o índice de Young-Mills. Então, aqui é o índice de espaço-tempo, componente x, y, z, e aqui é o índice de Young-Mills. Então, vamos fazer a coisa desse modo. Então, a gente vai precisar lembrar disso aqui para nós. Vamos escrever aqui o seguinte, vamos manter aqui, vamos colocar aqui o que é o nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico, né, é I, vamos colocar assim, o nosso campo elétrico é I, é menos, então o nosso campo elétrico é IA. Ele é menos gradiente de φ, menos dAdt, então aqui A, pegando o campo elétrico, né, componente I espaço temporal e componente A no espaço de Young-Mills. E aqui mais G, F, A, DC, IV, A e C. Vou colocar assim. E aqui vamos fazer uma coisa, rotacional de A, né? Então aqui eu vou ter D, isso aqui vai ficar rotacional de A é Y e J. Então vamos fazer assim, vamos escrever aqui o seguinte, D vai ficar componente I, então vamos tirar aqui, vou botar assim, a componente IA. Então vai ser a componente I do rotacional, vai ficar então aqui epsilon
epsilon I JK DJ AKA. Foi melhor até, já se valia mais a pena deixar, não fazer assim, deixar em termos. Vai valer a pena deixar em termos direto rotacional. Eu vou dar assim, DJ AKA menos DK AJ. Isso aqui, né? Então, isso aqui é componente, e aqui eu vou pegar a componente, isso aqui vai ficar o meio de G, aí vamos ter aqui FABC, aí vai ficar epsilon I JK AJB KC. Aqui vai ficar, vamos colocar em componentes também, mais meio G FABC epsilon I JK FABC AJB posso fazer assim, né? Então, colocando assim. Então, nós sabemos as expressões. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer o princípio variacional. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se a gente olhar para o campo elétrico, o campo magnético, o setor magnético, ele não depende de φ. Ele é todo lá. Então, quando eu fizer a variação em relação a φ, eu vou estar pegando só o primeiro termo, só o termo de campo elétrico. Vou tirar então a equação em relação a φ. Então, quando a gente for variar, né, está fazendo a variação em relação a φA do Lagrangiano. Esse termo aqui, quer dizer, a gente vai variar em relação a φA e vai igualar a zero. Só vai servir esse termo aqui. A variação, então a gente vai ter esse, na verdade, só esse termo aqui vai contar o meio do E e A e A. Né? Então, quando a gente for fazer a variação em relação a isso aqui é um quadrado. Então, a variação vai dar para nós, vai dar justamente duas vezes, vai cancelar esse meio, vai ficar E e A delta do L e A. Então, a equação de campo vai sair daqui. E é isso aqui que nós vamos ter que igualar a zero. A variação do Lagrangiano, vamos ter que colocar o φ aqui. Então, nós estamos fazendo a variação em relação a φ. Vou apagar aqui, aproveitar o quadro. Então, variando em relação a φ, tá bom? Vai ficar E e A. Então, variando em relação a φ. Nós temos que variar isso aqui em relação a φ. Então, eu tenho φ aqui e tenho φ aqui. Então, a variação em relação a vai ficar menos DI delta φA. Então, vai produzir menos DI delta φA. Depois a outra variação em relação a φ vai estar aqui, mais G FABC, G FABC, delta FB, A e C. Certo? Bom, então, o que nós temos que fazer, como sempre, é liberar o delta. Esse delta aqui está livre. Mas a gente já sabe que esse primeiro termo aqui, nós temos E e A vezes delta. O que a gente faz? O de sempre. Tira a derivada do todo e faz, ou seja, faz a integração por partes. Escreve esse termo aqui como sendo a derivada de E vezes delta φ menos a derivada de E vezes delta φ. Aí usa o termo de superfície, que a gente joga a zero, então a gente vai ter o termo de borda, então a gente vai ter aqui, integrando por parte, vai ficar mais, então vai ficar DI E A, estou fazendo aquele procedimento padrão de integrar por parte, DI E A, delta φA, e aí esse termo aqui, mais G FABC, vamos botar aqui A e C, delta FB.
Só troquei a ordem. Então, como eu tenho aqui, vamos padronizar. Aqui eu tenho delta FA e aqui, quer dizer, o índice A é saturado, AA. Eu quero ter um delta FA. Então, como esses índices são todos saturados, né? Quer dizer, aqui eu tenho FABC. Opa, esqueci de multiplicar. Perdão, aqui, esse segundo termo aqui, estou esquecendo de multiplicar. Vou apagar aqui, tem o E e A. Vou apagar. Então, o segundo termo fica mais G, FABC. Aí temos E, componente A de campo elétrico, delta φB, vamos colocar assim, e A e C. Tá lá. O que nós precisamos fatorar? Um delta FA. Então, nesse termo aqui, como os índices A e B e C são saturados, né, eu vou trocar A com B. Eu vou chamar B de A de B, A vira B e B vira A. Então, a gente faz sempre. O A vira B e o B vira A. A gente não mexe no C. Porque com isso nós fatoramos esse delta FA e fatoramos esse delta FA. Então agora a gente tem a variação para delta FA arbitragem tem que ser igual a zero. Então sai a equação de campo aqui. Isso aqui é a divergência. Isso aqui então fica sendo a divergência do E componente A. Esse termo aqui vai ficar mais G FABC. Vamos trocar. Ó. ABC vai ficar menos G. Eu vou trocar aqui o A com B. Agora eu vou fazer uma troca de índice. Tá? Então é menos G FABC EIB. Vou até fazer o seguinte. Vamos botar, deixa eu contar assim. EIB e A e C. Isso igual a zero. É a equação de campo. Aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou querer colocar, vou trocar aqui, vou botar A e C, só trocar a ordem aqui desses dois. A e C, E e B. Vou botar assim. A e C, E e B. Estava assim. Só inverti a ordem do A com E. Agora aqui, para ficar seguindo a ordem dos índices, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar C com B. Vou chamar B de C e C de B. C de B e B de C. E aí agora, só renomeei índices. Agora eu troco. Faço a troca aqui, vai ficar ABC. E aqui vai ficar sinal mais. Então a gente pode escrever a equação desse modo aqui, ó. Divergência é A mais G, aí ficou aqui F, A, C, A, B, escalar, E, C, igual a zero. Então essa aqui é a nossa primeira equação. É a equação de Gauss, é a divergência do campo elétrico. Aparecendo agora o termo que seria zero se nós tivéssemos o modelo abeliano. Não tem constante de estrutura. No caso de Maxwell, esses F são zero e a gente ganharia a equação de Maxwell no lado. Então vamos escrevendo essas equações aqui. Vou apagar o Lagrangiano, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Vou apagar isso aqui. Vamos começando a colocar aqui as nossas equações. Então ficou divergência do campo elétrico, componente A, e aí ficou mais G, FABC, A, B, escalar, C, igual a zero. É a primeira equação. Muito bem. Agora nós temos que fazer a variação em relação a A. Então vamos fazer a variação aqui em relação a A.
Então, para variar em relação a A, agora eu tenho A presente aqui, eu tenho o potencial A aqui, então o potencial A está presente no E, e o potencial A, claro, está presente no B. Então a gente vai ter que variar esses dois termos aqui, né, para poder fazer a variação em relação a todos esses dois termos, são quadrados. Então quando eu for fazer a variação desse termo, isso aqui é um produto escalar, então vai ficar o primeiro vezes a variação do segundo, e aqui é a mesma coisa, o primeiro vezes a variação do segundo. Vai ter um fator 2 que vai cancelar, não pode esquecer, então a gente vai ter assim, quando eu for fazer a variação agora, em relação ao potencial, vou colocar assim, variar em relação a A e A. Fazer essa variação. Então, vai ficar o primeiro termo, vai ficar E e A, delta E e A, menos C2, D e A, delta D e A. Então vamos lá, vai ficar E e A. Tá lá. Delta E e A. Variando, agora esse delta é a variação devido ao A. Então esse termo aqui eu não estou variando, não estou variando em relação a φ, estou variando em relação a A. Vai ficar menos DDT, vai ficar menos a derivada temporal aqui, e aqui o delta A e A. Estou variando esse termo aqui. E agora vamos variar esse termo aqui, mais G, F, A, B, C, B, delta, A e C. Esse termo aqui. Agora vamos pegar esse termo aqui. Menos. Já pegamos o 2C2, né? O 2 já tiramos, então menos C2 D e A. E aí agora o delta B. Variação do B. Então vai ficar variação do delta, vai dar esse termo, vai ficar delta aqui, então vai ficar epsilon i JK. Isso tem epsilon JK. Tem esse epsilon JK global. Vou botar assim um epsilon de JK, aqui, ó. E aí aqui ficou DJ, delta, a capa A, menos D capa, delta, A, JA. DJ, D capa, delta, J, mais o meio de G. Aí tem FABC, delta AJB, a capa C, certo? Delta AJB, a capa C, mais, estou subindo aqui, tá? Só para botar o último termo. Mais esse termo aqui, variando agora o A capa C, mais o meio, o G, FABC, AJB, delta A capa C. Então, fizer essa variação total aqui do B, tá legal? Tá legal já? Tá dando para pegar tudo que eu filmar? Então tá bom. Então, muito bem. Então, nós temos essa equação agora maiorzinha. Temos que fatorar, então, em todos os lugares, vamos tentar fatorar sempre um delta e A. Aqui tem delta e C, aqui tem delta AK. Então, vamos tentar renomear todos esses índices para uniformizar. Então, vamos tentar manter esse padrão, botar um delta e A em todos os lugares. Então, para aqui ficar delta e A, eu tenho que trocar o C com o A. Eu faço eu vou fazer o A, né? Então, aí seria bom precisar acoplar esses termos, né? Para não dar problema. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou apagar. Então, esse aqui eu vou deixar, posso apagar isso aqui.
guardar esse quadro aqui para a gente ir coletando as equações, né? Então, essa aqui é a equação de Gauss. Vou trabalhar um pouco aqui e vamos fazer esse. Aqui é o primeiro termo daqui. Aqui é de novo a mesma coisa. Esse termo aqui pede uma integração parcial para liberar o delta e A. Então, eu vou trazer essa derivada temporal para cá e ela vem com sinal mais. Então, olha cá. Derivada temporal do E e A. Aí vai ficar delta, aí, A. Mais agora, o outro termo. Mais G, F, A, B, C. Mais G, F, A, B, C. Aí vamos lá. F, I, A. Isso? A, B, delta, A e C. É esse termo aqui. Mais, vamos continuar. Agora, só para já ir arrumando os termos. Eu estou com esse termo aqui. Eu preciso colocar aqui um A e A para poder fatorar igual a esse. Então, isso me indica que eu devo, no lugar do C, colocar A. Então, no lugar do A, eu vou colocar C. Então, no lugar do A aqui, eu coloco C. No lugar do C, eu coloco A. O A vira C, o C vira A. E nós não mexemos no meio. Aí a gente já produziu aqui esse delta e A. Vamos deixar aqui, depois a gente acerta as constantes, né, de estudo. Vamos deixar, fizemos só essa manipulação por enquanto. Aí vamos pegar esses termos aqui. Esses termos vai ficar menos C2, vou botar assim, menos C2, Epsilon I, JK. Primeiro termo aqui. E aqui de novo a mesma coisa, ó. Aqui esse termo aqui tem essa derivada vezes a derivada, esse D vezes a derivada desse delta. Eu preciso liberar o delta. O que eu vou fazer? Uma integração por parte. Então esse DJ, B e A vem para cá, vai ficar com sinal mais. Então mais C2, DJ, B e A. Produzimos aqui, ó. DJ do B e A. Aí nós liberamos o delta A capa C. Capa e delta capa A. Primeiro termo, né? Então aqui é a mesma coisa, vamos tomar essa providência. Eu preciso produzir aqui um IA. Então eu preciso, no lugar do capa, eu vou colocar I. Então no lugar do I eu vou colocar capa. Então no lugar do I eu coloco capa. No lugar do capa, fica aí. No lugar do I eu coloco capa. No lugar do capa eu coloco I. Só para ir fatorando. Delta A e A, delta A e A, delta A e A. Vamos pegar esse segundo termo aqui agora. Já é sinal mais. Mas aí, de novo, eu preciso liberar esse cara. Então, eu vou fazer uma integração por partes e o dk vai bater no b e a. Então, agora, esse termo aqui é mais. Mas com a integração por partes, ele vai ficar menos. Então, vai ficar menos C2. Epsilon e JK. Menos C2, delta e JK. dk, b e a. dk, b e a, e aí sobrou delta J. Delta a J. Certo? I, JK, JK, A. E aí, de novo, eu preciso produzir aqui um delta IA. Então, a ideia aqui é substituir I por J, J por I, trocar. I vira J, J vira I. I vira J, J vira I. Então, tá lá. Então, esse segundo pedaço aqui está feito. Vamos partir para esse termo aqui agora. Esse termo agora não tem que fazer integração parcial. Então, ele vai produzir menos C2 sobre 2, menos C2 sobre 2. Menos C2 sobre 2, G
I, J, K, F, A, B, C. Menos 1 meio, C2, G, Y, J, K, F, A, B, C, então, B, I, A, delta, A, J, B, A, K, C. E depois, de novo, menos 1 meio, menos então C2 sobre 2, G, menos C2 sobre 2G, FJK, ABC, FI, JK, FA, BC, BIA, AJB, delta KC. Igual a zero. Olha, essa minha equação de campo tem que ser igual a zero. Aqui de novo vamos fazer os trabalhinhos, né? Aqui nós produzimos, temos que produzir aqui o A e A. Então aqui eu tenho que fazer duas mudanças. Esse delta aqui tem que se tornar delta A e A. Então a primeira coisa é trocar I com J e J com I. Então esse I vira J, esse J vira I. Esse I vira J e esse J vira I. Então já temos delta AI. Agora eu preciso produzir IA. Então eu preciso fazer, trocar, no lugar do B boto A, no lugar do A boto B. Então no lugar do A boto B, no lugar do B boto A. No lugar do A boto B, no lugar do B boto A. Então a gente já está produzindo, ó. Delta AI, delta AI, delta AI, delta AI, delta AI. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu preciso produzir aqui um delta AIA. Então vamos trocar primeiro kappa com I. Então o I vira kappa e o kappa vira I. O I vira kappa e o kappa vira I. E aí eu preciso produzir aqui A. Então o C tem que virar A. Então o C vira A e o A vira C. O A vira C, o C vira A. O A vira C e o C vira A. Então eu produzi aqui delta A e A, delta A e A. Então a gente já tem pelo menos uniformizada, né, essa equação. Vamos agora então só botar a equação em forma final. Então, fatorando, então, isso aqui vai ficar DDT do EIA. A gente produziu esse termo aqui. Vamos organizar assim, ó. Esse termo aqui, vamos acertar também esses epsilons aqui, ó. Aqui tem, então vamos começar a acertar, botar tudo F, A, B, C. Então, aqui eu tenho F, C, B, A. Eu posso trazer o C aqui para trás. Então, o C vem para cá. Quando o C vier para cá, eu vou ficar BA, que é menos AB. Então aqui vai ficar menos ABC. Menos F, A, B, C. Tá. Aqui, nesse segundo termo aqui, esse termo aqui não tem. Tá. Então esse termo aqui, vamos botar, como eu estou começando, tem tudo I. Vamos colocar aqui, só botar em ordem. IJK. Então vai ficar a mesma coisa. Eu posso trazer o K aqui para trás. Vai dar um sinal mais. Mas aí quando eu trocar I com J, vai ficar menos epsilon IJK. Menos epsilon IJK. Aqui é a mesma coisa. Vou querer trocar, então aqui eu vou só trocar o I com J, vai ficar mais. Vai ficar mais IJK. I,
aqui, mesma coisa. Vou trocar o I com J, vai ficar mais. I, J, K. Sinal mais. E aqui, trago o K aqui para trás e troco o I com J. Vai ficar mais Y e JK. Fica mais também. Tá certo. Beleza. Então vamos ver como é que as coisas vão ser. Então agora eu tenho delta AIA, ficou delta estatorado. Então vamos pegar o primeiro termo que ficou. DDT, então ficou DDT, UE e A. Vamos pegar o outro termo que tem campo elétrico, que é esse termo aqui. Então ficou. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, só para mim de novo. Eu vou botar o φ, quer dizer, vou querer colocar o φ, o φB, vou botar o φ na frente do C. Aí vai ficar menos G, F, A, B, C, φB, F, C. Menos G, F, A, B, C, φB, A e C. Já fiz, só para não se perder, a gente fez esse termo e fez esse termo aqui. Legal. Menos G, F, A, B, C, FB. Estou já fatorando delta AH. Aí agora a gente observa esse termo aqui, ó. Isso aqui é IJK. Então, esse termo aqui está igual a esse, ó. Eu posso fatorar e vai ficar menos C2, FJK. Ó. E aqui C2, FJK. E aí eu vou produzir aqui, ó, DJ, DK, DK, BJ. Então eu posso colocar esse menos C2 aqui, evidenciar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, menos C2, Epsilon e JK. Aí ficou DJ, AK, DJ, AK. Então eu botei o sinal menos já fatorado. Então, como eu botei esse menos fatorado, vai ficar mais. E esse termo aqui vai pegar um sinal menos, então. Menos DK AJ. Esse termo aqui. Então esse termo aqui foi feito. E esse termo aqui foi feito. Agora vamos pegar esses dois termos aqui. Eu tenho B, esses dois termos estão muito parecidos. Eu posso fazer o seguinte, ó, nesse segundo termo aqui, eu posso renomear para poder ficar esse B com J e esse A com K, eu já fatorei esse delta e A. Então eu tenho BJ AK, aqui eu tenho BK AJ. Então eu vou fazer o seguinte, nesse segundo termo eu vou trocar K com J. J vira K, K vira J. K vira J e o J vira K. Beleza, troquei. Para poder ficar igual aqui, ó, BJD, BJA. Ficou assim, BJ, só trocar. Agora vamos trocar K com J aqui. Vai ficar JK e aqui pega o sinal menos. Beleza. Agora ainda falta uma coisinha para esse termo ficar mais parecido. O Epsilon e JK, F está aqui, ó. BJ. Eu tenho BJAK, mas eu precisaria ter um BJB e um AKC, para ficar, esses dois termos devem estar juntos. Então, nesse termo agora, vamos trocar C com B, que aí aqui vai ficar BJB e aqui vai ficar AKC. Então, vamos trocar C com B. O C vira B e o B vira C. O C vira B e o B vira C. Que aí fica muito parecido, ó. FJK, FJK. Esse F aqui eu rearranjo para ficar igual a esse. Aqui ficou BAC e aqui ficou BCA. Então, ó, BCA. Eu vou botar BAC e vai ficar com sinal mais. Então, FJK, FBAC, BJB, AKC. Então, eu posso esquecer esse segundo termo.
e botar um fator 2 aqui, que vai cancelar esses dois. Então a gente ganha esse termo aqui, que dá um fator 2. Então a gente ganha esse termo que vai ser mais, vou botar isso junto aqui, mais C2, epsilon C2G, epsilon e JK. C2G, FJK, aí aqui ficou FBAC. Eu vou, só para retrocar, ficar na ordem certinha, FABC. Então eu boto um sinal menos aqui e boto AB. Então tá menos C2G. Foi só trocadinhos. Menos C2G, FJK, FABC. BJB, a capa C. Igual a zero. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o A na frente do B. Vou só trocar, vai ficar A capa C, BJB. Tá? Vou trocar a ordem só. A capa C, BJB. Tá certo. E aí, para ficar tudo na ordem bonitinha, como eu botei esse capa na frente do J aqui, eu vou agora trocar aqui. Quem é J vira capa e quem é capa vira J. Aqui vai ficar capa, J. Fica aí, capa, J. Aqui vai virar capa. E agora eu só renomeei isso. Mas agora, F e capa J é a mesma coisa que menos epsilon e JK. Aqui fica mais. Tá legal. Então agora ficou tudo assim, de uma forma mais harmonizada. Então a gente chegou à seguinte coisa. Esse termo que está dando aqui, ó, epsilon e JK, DJK menos DKJ, é justamente o rotacional desse A. É a componente I do rotacional de A. Então, vamos fazer, e aqui vai ficar, vamos fazer o seguinte, então, vamos escrever, e esse termo aqui, epsilon I, então vou fazer o seguinte, vou pegar esse primeiro termo, então vou fazer, vou fazer assim. Então vamos dizer que isso, vou passar esse termo todo para o lado direito. Isso aqui, ó, rotação, isso aqui igual a isso, menos isso. Passei tudo para o lado direito e acabou com esse zero. Porque a gente vai ficando mais próximo da equação de Maxwell. Alguma coisa que me dá rotacional de B, e aqui eu tenho um dE/dt. E aí eu tenho aqui esse 1 sobre C2 é global. Vou tirar esse C2 daqui, vou tirar esse C2 daqui, e vamos colocar esse 1 sobre C2 global aqui. Então vamos escrever esse lado aqui. Epsilon e JK. DJK menos DK. J é a componente I rotacional do A, componente I. E essa é a componente desse rotacional. Agora, esse termo aqui, ó, Epsilon e JK. É AJC. BK. B aqui eu vou fazer uma químicazinha. Só para trocar. Para ficar JBKC. Então, aqui eu vou renomear de novo os itens. Vou chamar B de C e C de B. B de C e C de B. O C vira B, o B virou C. Só fiz isso. E agora, FACB é menos FABC. Então vai ficar B, C e vai ficar um sinal mais. Só para acertar. Então esse terminho que está aqui, ó, isso aqui é isso aqui, ou esse epsilon, é a iésima componente do produto vetorial entre A, B e BC. Então eu posso escrever esse termo assim, ó, mais G, mais G, FABC, e aí aqui vai dar A, componente de Young-Mills B, vetorial A, C, e é o produto vetorial componente I. Então é o lado direito, é o lado esquerdo da equação. Isso aqui agora está fazendo papel, ó, é como se fosse o rotacional de Young-Mills, quer dizer, o rotacional maxwelliano mais essa componente aqui, que está fazendo o papel do rotacional. E vocês estão vendo que está saindo o índice I, ó, I.
Então é a componente I desse vetor, componente I desse vetor, componente I desse vetor, componente I desse vetor. Então eu vou tirar os índices, né? Vamos deixar a equação já em forma vetorial, limpinha. Deixar já em forma vetorial. E do lado direito eu tenho 1 sobre C2, dEdt, que é a corrente de deslocamento, componente A, menos G, FABC, FB, A, C. Esse aqui, peraí, desse lado aqui. Aqui eu fiz besteira, ó. Presta atenção. Aqui é E e C, não é Φ e, não é A e C, não. Quando eu copiei para lá, eu copiei errado esse termo aqui, é E e C. Eu tinha copiado aqui, é A e C. É e C, está errado, tá? Aqui é E e C, tá? Quando eu passei daqui, eu levei esse termo para lá, eu fatorei o delta A e A e peguei, ó, FB, E e C. Então, peraí, então é FB. Menos G, F, A, B, C, FB, F, C. Menos G, F, A, B, C, FB. Estava errado aqui também, é e C. Eu copiei tudo errado. Então é. Vai para lá só. Menos G, F, A, B, C, FB, E e C. Tá certo. Então tá aqui, esse termo aqui. Menos G, F, A, B, C, FB, E e C. É assim. Então, o que a gente está obtendo aqui é justamente a equação, vamos dizer, de Ampère-Maxwell, numa forma agora modificada segundo Young-Mills. Quer dizer, a gente obtém, aqui a gente obtém divergência de E, e aí a correção de Young-Mills, né, para a divergência de E. A divergência é. E aqui a gente tem a correção ao rotacional. Então vai ficar rotacional de A. Né? Rotacional de A. Então, vamos colocar assim. Vai ficar rotacional de A. Isso. Peraí, rotacional, peraí. Epsilon, tá certo. Epsilon, ficou Epsilon IJK, DJ. Rotacional de B é igual a do T. Eu acho que eu também. Desculpa se eu não fiz. Aqui, tá aqui, ó. Tá certo. Então tá. Tá certo. Rotacional de A. Rotacional de A e aqui é B. Aqui eu também estou fazendo desse lado, fiz coisa errada. Aqui AJB, BKC. Onde que eu estou com a cabeça? Aqui é B, perdão. Estava só fazendo isso, ó. DJK menos DK. A J é a componente do rotacional. E depois esse termo aqui era AJB, BKC. Então, o produto vetorial entre A e BC. Eu tinha copiado aqui de novo, ó, fiz tudo errado, tá? Perdão, fui eu comigo. Aqui era B. Então, aqui é um B. E aqui eu tinha errado, era um E, não um A. Então, agora está tudo certinho. Então, isso que está aqui para nós é o rotacional de A, né, que é o B. Na verdade, é o rotacional, né, disso tudo aqui. Então, tá certo. Então, nós temos rotacional de a equação deveria ser. Acho que besteira aqui, pessoal. Aqui está certo. B é isso aqui, ó. Então, quando eu tinha. Perdão, hein, olha. Quando eu tinha isso aqui, ó. B e A, delta B e A. Quando eu variei esse delta aqui, eu variei isso aqui. E aí eu joguei essas derivadas para o B. Então, quando eu tinha esse termo aqui, eu fui fazendo aqui em ET. Fui botando lá, você cabeça, né? Então, olha só, eu tinha esse termo aqui. O que eu tinha era isso aqui, ó. Tá. B e A, como C2, como a gente fez. Aí a gente fez a variação. Deu duas vezes B e A, delta B e A. Muito bem.
Quando eu fizer esse delta, eu vou estar fazendo esse delta, esse delta, esse delta e essa. Foi o que nós fizemos. Só que quando eu joguei as integrais, as derivadas parciais, elas vão bater no B. Eu estava copiando A. Então, essas derivadas aqui, que é a dj delta a capa, essa dj vai liberar o delta A, mas vai jogar a derivada no B. Então, o que eu vou produzir aqui é a rotacional de B. É a rotacional disso aqui, né? Então, aqui na verdade é isso aqui, é a rotacional de B. E aqui é d capa bj. Eu tinha errado aqui. Vai produzir justamente isso aqui, o rotacional de B. Tá aqui, ó. Rotacional de B, rotacional de B. E os outros termos não tem rotacional. Tá aqui, então tá certo? Então tá aqui. Então esse termo que vai aparecer aqui é o rotacional de BA. Foi vacilo meu mesmo, foi erro meu na hora de fazer as coisas aqui. Eu estava jogando essas derivadas em cima do B, não em cima do A. Porque vai dar a equação de Ampère-Marx, que é rotacional de B. Isso aqui é a variável, é a generalização não abeliana da equação de Ampère-Marx. Fica o rotacional de B e essa correção aqui. Então, é só ter cuidado aí. Quem for refazer a aula, olhar as etapas, vai ver que eu, em alguns lugares, em vez de trabalhar com B, eu trabalhei com A. Mas foi porque o erro meu, foi erro na hora de copiar. Então, está aqui. Então, a equação ficou assim, rotacional do B de Young-Mills. Esse B aqui é aquele B completo, é esse B aqui. Tá? Esse B aqui, rotacional de B mais G FABC AB vetorial BC igual a 1 sobre C2 DEDT A menos G FABC e B S. Então essa aqui seria o análogo da equação de Faraday de Ampère-Marx, né, com o campo magnético, envolvendo o campo magnético e o campo elétrico. Então nós temos esse rotacional. Então vocês estão observando, olha só que a covariância, como é que ela trabalha direitinho. Isso aqui, essa divergência, ela vem acrescida desse termo, como se o operador de gradiente ele recebesse essa contribuição, mais G, F, A, B, C, A, B. E aqui, ó, esse rotacional, ele vem com a mesma conversão, ó, G, F, A, B, C, A, rotacional. Aqui é divergência, e aqui é rotacional. Então é como se acontece o seguinte, o operador de gradiente, quando a gente introduz Young-Mills, ele na verdade ficou assim, ó. Ele vira o gradiente mais a estrutura é essa, ó, G, é como se fosse G, F, A, B, C, A, B. E aqui, claro, isso aqui tem que ser, é como se fosse a matriz de identidade, fica assim, ó, gradiente delta AC. Olha só, se eu pegar esse gradiente delta AC atuar no EC, isso aqui vai ficar. Então, se eu pegar esse operador aqui, deixa eu botar isso direitinho. Então, nós estamos dizendo que esse gradiente ele vai se tornar, vai manter o gradiente, e aqui a matriz identidade delta AC, e aqui vai aparecer esse termo, G, F, A, B, C, A, B. Então essa equação aqui pode ser escrita assim, ó. Isso aqui eu vou definir esse operador, ó. Vamos chamar esse operador. Isso aqui é essa divergência com essa matriz. Aqui, isso aqui faz o papel de uma matriz AC, ó, índices livres, AC.
aqui, índices livres, AC. Então eu posso dizer que esse operador, ele se transformou numa derivada covariante assim, ó, D, esse operador aqui, no fundo eu vou estar chamando isso, essa divergência vai ser D, vou botar assim, um DAC. Como é que eu vou ler essa operação? Então, essa é só uma anotação. Eu posso deixar tudo como está assim. Isso é isso aqui, isso é isso, não tem nenhum problema. Eu estou só vendo que, mas tem uma sistemática aí. É que essa equação pode ser escrita de uma forma muito simples, usando esse operador aqui, ó, dizendo que isso aqui é delta AC, definindo esse operador, dessa forma, a primeira equação fica D AC, divergência do EC igual a zero. Que aí, se eu substituir esse operador aqui por isso, o primeiro termo vai ficar divergência, o delta AC vai fazer o EC virar EA, vai ficar divergência do EA. E o segundo termo vai ficar mais G, F, A, B, C, AB, escalar, EC. Então é só para mostrar que tem uma sistemática. Na verdade, esse operador aqui, o gradiente, ele ficou covariantizado. É como se fosse um gradiente novo. A teoria de Young-Mills, ela cria um novo gradiente, que é o gradiente covariante, a derivada covariante, que agora a derivada covariante ela é uma matriz. No caso de Young-Mills, ela passa assim. No caso de Maxwell, ela é simplesmente isso. Mas no caso de Young-Mills, por causa da constante de estrutura, ela ganha uma, vamos dizer assim, uma forma matricial. Então é como se esse operador aqui, ele vai ser elevado à categoria de um operador de divergência, de gradiente matricial, os dois, quer dizer, isso aqui é espacial, mas isso aqui é matricial no sentido de Young-Mills. Então, se eu substituo o operador de gradiente por essa estrutura aqui, essa primeira equação ali pode ser escrita desse modo. É só que essa equação adquire uma forma mais concisa, mas que não é necessário trabalhar assim, é só por uma questão de, se nós quisermos, né, por uma questão de assim, mais de elegância, mais de formalismo, pensando nisso aqui, ó. É só colocar aqui essa derivada. Claro, esse campo elétrico que está aqui, pessoal, é esse campo elétrico todo, tá? Não é só o gradiente de ADT, não. Então, tem que pensar que esse campo elétrico, na verdade, esse campo elétrico que está aqui, é tudo isso, é divergência de tudo isso. Vai pegar o divergência, o gradiente disso, divergência disso. É o operador de divergência atuando nesse campo todo. E aqui, a mesma coisa, esse campo está aqui, esse campo todo. Mas a gente viu que essa derivada pode ser covariantizada dessa forma. E esse termo aqui, ó, nada mais é do que o mesmo termo que está aqui, só que em vez de ser divergência rotacional. É como se o lado esquerdo de Ampère-Maxwell ficasse assim, ó, DAC, vetorial EC, quer dizer, rotacional, quer dizer, o rotacional covariante de Young-Mills, atuando no campo elétrico EC, está aqui, ó, campo DC. Estão vendo que esse primeiro termo é o delta AC. Então, delta AC, BC vai ficar BA. Então, você vai ficar rotacional do BA, vai reproduzir exatamente esse termo. E aí, esse segundo pedaço aqui vai estar reproduzindo exatamente isso aqui. Então, eu posso escrever o lado esquerdo dessa equação assim. E o que é que nós estamos observando aqui? Ó? Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma derivada temporal que é covariantizada segundo esse φ. Quer dizer, o A é vetor, ele covariantiza o gradiente. E o φ é escalar, ele covariantiza o tempo. Então eu posso pegar, definir também esse operador aqui, é como se eu definisse um operador. Agora, de derivada temporal, de natureza matricial. Quem é esse operador? É o DDT, delta AC, só que ele vem com menos G, FABC, FD. Então eu posso escrever essa equação assim, ó, 1 sobre C2, DDT, AC, campo elétrico.
é C. E aí, olha só, esse primeiro termo vai me dar o delta de AC, então vai produzir o EA, a DDT do EA. E esse segundo termo, vem com sinal menos aqui, ó, menos G, FABC, FBC. Então a gente pode imaginar que, naturalmente, as equações de Young-Mills, né, elas me indicam que nós podemos covariantizar a derivada temporal e a derivada espacial agora nos campos de Young-Mills. Nós já tínhamos uma derivada covariante no setor de matéria, que envolvia o gerador. Aqui a gente não está vendo o gerador, a gente está trabalhando com as constantes de estrutura. Então, vamos guardar essa... Então, quer dizer, isso aqui é importante para nós, porque é a definição do campo elétrico e do campo magnético. E isso aqui são as duas primeiras, são as duas equações de Young-Mills. Equação de Gauss e equação de Ampère-Marx. Agora a gente está precisando tirar Faraday-Lentz e a Gauss-magnetismo. E aí a gente vai lembrar, vou apagar isso tudo aqui, então foi derivação. Então, essas duas equações foram derivadas com base no princípio lagrangiano. A gente precisa do lagrangiano para tirar essas equações, exatamente como aconteceu no caso de Maxwell. Agora, no caso de Maxwell, a gente tira, né? A gente tira as equações, né? Você colocou no segundo operador da segunda lista, botou um DDT. Isso. É um DDT, que é essa equação aqui. Então, quer dizer, a derivada temporal, ela é covariantizada pelo φ. A gente já sabia disso lá no campo de matéria. A gente colocava DDT, né? E aqui, então, e a mesma coisa aqui. E a derivada espacial, ela é covariantizada pelo vetor rápido. Então, eu estou dizendo que essas duas equações se encaixam perfeitamente nessa definição. E essa equação que está me mostrando que eu posso também, quer dizer, na verdade, isso aqui é uma forma de derivada covariante no tempo. Quer dizer, esse potencial φ, ele está covariantizando o DDT. E esse potencial vetor A está covariantizando o gradiente, certo? Uma coisa que é interessante é a gente comparar esse Young-Mills com o abeliano quando você bota mais campos. Ah, bom, isso pode Se ser. você admitir que o eletromagnetismo, pela troca de carga, precisa de mais campos, é interessante que você obtém o divergente DE, você obtém a mesma coisa com, claro que não é FABC, mas você tem o campo A com o campo E. Certo. Então você tem todas as estruturas que você está obtendo, você reobtém lá, até obtém outras coisas também. Sei, mais coisas, né? Tá. Mas você reobtém todas as estruturas. Sei. Agora, com certeza, esse lado esquerdo obtém o lado direito, não me lembro direito, mas digamos, a estrutura você... Você obtém. Vou dizer, existe uma pergunta, por exemplo, para um laboratorista, e é o seguinte: se o campo A, seja abeliano ou não abeliano, ele interage com o campo E. Nessa relação ali, A interno E, ou A, fosse, vamos dizer, se a gente está falando em Maxwell, por exemplo, o que significa A com E? Isso. Significa que você está dando para o campo A uma dimensão física. Por exemplo, aqui nessas equações, quem está se propagando no espaço-tempo é os campos elétricos e magnéticos. Certo. O A está como subsidiário. Em Maxwell, o subsidiário que não aparece na equação. Mas aqui ele aparece na equação. Então, ele tem uma existência física. Mesmo que não esteja se propagando, entendeu? Ele está participando da interação. Porque, vamos dizer, você aí está falando em termos de Bloom, mas se estiver falando em termos de fóton, você sabe que quando você passa um raio de luz, você consegue ver coisas dele, polarização, a felicidade do ar é uma coisa que precisa da física. Certo. A física precisa da física. Ela existe. E aí a interação do ar com é a primeira indicação, acho que, digamos que o ar está existindo, né? Certo, entendido. É isso aí.
No caso de mais campos, porque no caso de mais campos você introduz uma estrutura, você introduz termos não lineares, né? Que é o que o Yang-Mills está fazendo. O Yang-Mills é a extensão não linear mínima de Maxwell. No caso de mais campos, esse modelo que você desenvolve, você tem uma extensão não mínima, você tem uma extensão mais ampla de Maxwell. Então você certamente vai gerar Yang-Mills e provavelmente algumas coisas novas também. Esse Bzinho, aqui é uma coisa de Yang-Mills, mas lá é o índice de Flavor, né? Certo, O índice de Flavor, né? Mas vamos dizer, a coisa experimental, assim, digamos, é qual o significado de A existe ou não. certo. Até onde ele é subsidiário ou não. Certo. Então, olhando pelo lado de Yang-Mills, o A, o Bloom, ele é diferente do A do Maxwell, né? Certo, exatamente. Tá joia. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Bom, então aqui, agora então nós já geramos Gauss e Ampère. Agora a gente precisa gerar Faraday Lens e Gauss magnetismo, né? Lá no caso eletromagnético, se vocês se lembram bem, a gente tinha feito assim, né? Que a gente tinha, lá no caso eletromagnético, normalmente a gente faz assim, o campo elétrico, vou botar aqui, é menos o gradiente de φ, menos o dA dt. E o campo magnético é rotacional de A. Então, para tirar as duas outras equações de Maxwell que nós precisamos, nós tiramos o rotacional do E. Vai ficar rotacional do E. Rotacional do gradiente é zero. E o rotacional de A é D. Então, fica menos dV dt. Então, a gente ganha Faraday Lens. E aí, aqui, divergência de um rotacional é zero. Então, fica que a divergência de D é igual a zero. Então, a gente tira as duas equações de Maxwell que faltam, simplesmente trabalhando diretamente, elas saem como identidades a partir dessas relações. Eu não derivo elas de nenhuma lagrangiana, eu derivo elas dessas relações entre campos e potenciais, identidades, a divergência rotacional de E, rotacional do gradiente é zero, rotacional de A é B. E divergência de B é zero, porque B é o rotacional de alguma coisa. Mas a gente também pode se lembrar que no caso de Maxwell, a gente pode fazer o seguinte, a gente tinha as nossas, no caso de estou fazendo Maxwell, a gente tinha as nossas derivadas covariantes. Lá no caso abeliano, isso aqui é ddt mais I, G, carga, φ. E as derivadas espaciais covariantizadas são os próprios gradientes, né, menos I, G, Q, aí. Tinha essas derivadas. E aí a gente pode escrever essas relações que são as chamadas identidades de Bianchi. ddt do dij, dij. Eu estou escrevendo uma identidade, mais di, dj, dt. Mais dj, dt. Então, estou fazendo, tem três operadores, dt, di, dj. Escrevo essa identidade velha, dt, dj, di, dj, dt, dj, di, dt. Aí a gente sabe, quando a gente faz di, comutador de di com dj, de di com dj, a gente fez esse comutador, não, vai ficar di com dj, a gente commuta, dá zero, vai ficar menos igq, menos igq, di a j, e aí vamos pegar o j com o ai, vai ficar mais, vai ficar menos dj ai. Então a gente sabe que di dj é menos I, G, Q, epsilon, I, JK, campo magnético BK, rotacional de A, componente K, que é o campo magnético. Então a gente sabe que esse comutador aqui, vou botar aqui, então a gente sabe que DI com DJ
está dando para nós menos I, G, Q, epsilon, I, J, kappa, BK. Tá? Então esse comutador está feito. Vamos fazer o comutador esse comutador de dt com di. dt com di. Então vou ter. Quando eu comutar dt com di, isso aqui comuta com isso. Esse primeiro termo aqui vai ficar menos IGQ dt aí. E aí, dt com esse dá zero, dt com esse dá dt. Esse com esse aqui vai ficar menos IGQ, vai ficar aqui mais, vai ficar mais, di do gradiente de φ. E no caso abeliano, claro, esse termo comuta com esse, que são todos componentes que não tem matriz nenhuma. Então, esse termo aqui, eu posso botar esse menos aqui e esse menos aqui. Então, o comutador de dt com I está dando para nós IGQ, campo elétrico, componente I, que é menos gradiente de φ menos dAdt. Então, a gente conhece, né? Vou apagar isso aqui. Esse caso abeliano, no caso, retomando Maxwell, revendo Maxwell à luz, né? Estamos revendo, estamos revendo a formulação de Maxwell à luz das identidades de Bianchi para essas derivadas covariantes, que são operadores. Então esse DI dj dá menos IGQ, então vai aparecer aqui menos IGQ, comutador de dt, colocar menos IGQ, epsilon JK, vamos colocar assim, epsilon I JK, comutador de dt com BK. Esse primeiro termo aqui, dt fica aqui, dt está aqui, o comutador de DI com DJ é menos IGQ, epsilon JK, BK. Esse segundo termo aqui ficou dt, dj com dt, é o contrário desse computador, vai ter um sinal menos, então vai ficar menos IGQ, aí o comutador de DI deu o sinal menos, e aqui a componente EJ. EJ, né? DI EJ. Deu o sinal menos porque essa ordem está trocada. E esse comutador aqui está dando mais dt com di, vai dar IGQ. Então vai ficar IGQ dj com L. Igual a zero. Ele está dizendo, estou fazendo uma identidade aqui. Então esse IGQ pode ser retirado. Agora, vamos observar o seguinte. Quem é o comutador desse dt com BK? Vai ser essa derivada comutando com BK e esse pedaço aqui comutando com BK. Isso aqui é um potencial escalar, isso aqui é a componente de um vetor, não tem nenhuma matriz envolvida. Então, esse pedaço aqui, com isso aqui vai dar zero. Esse pedaço aqui não vai dar contribuição nenhuma. Na prática, então, esse comutador aqui só vai sobrar aqui a derivada temporal. A mesma coisa aqui. Essa derivada espacial covariante, ela é a derivada normal, o gradiente e o termo em A. Claro que isso aqui é a componente de um vetor, isso aqui é a componente de um vetor, então aí comuta com EJ, não é matriz, não tem uma matriz envolvida. Então dessa derivada só vai servir para o comutador o termo de gradiente, o DI. E a mesma coisa se aplica aqui, o DJ. Então, nós perdemos esses termos aqui, porque nós estamos no caso abeliano, não tem nenhuma matriz envolvida, então não tem que calcular nenhum comutador dessas coisas aqui. Vai ser basicamente comutador de derivada com função. Então, a gente sabe que o comutador de ddt com bk nada mais é do que a própria derivada, né? Porque isso aqui é ddt bk menos bk dt. Mas quem é esse pedaço aqui? É pensar que essa derivada está atuando em tudo que está à direita. Então, vai ficar a derivada do b vezes a função teste mais bk
E aí a derivada da função teste, menos esse termo aqui, d kappa, derivada da função teste. Então esse termo cancela esse, então o que sobra no final do dia é a derivada temporal do b kappa. Então esse termo aqui produziu para nós, menos epsilon I j kappa dt do b kappa. É esse termo aqui. E esse termo aqui, mesma coisa, essa derivada, esse comutador entre essa derivada e o E, vai ser simplesmente a derivada atuando no E. Então, vai produzir aqui menos DI EJ. E esse termo aqui vai produzir menos DJ EI. Aqui, então, vai ficar menos DI EJ, e aqui vai ficar mais DJ EI, perdão. Mais DJ EI. Isso igual a zero. Essa é a identidade de piano. Então, isso aqui eu posso fazer assim, epsilon ij kappa, né? Então, eu posso dizer, não, isso aqui, posso assinar um menos em evidência, então se eu tirar esses menos daqui, isso aqui é mais, né? Então ficou assim, fiz esse computador. Boto esse menos aqui em evidência, aqui eu boto esse menos, fiz assim. Então, isso aqui é menos. Então, eu vou botar isso aqui, menos isso igual a zero. Então, fica mais aqui, mais aqui. Isso aqui nada mais é do que epsilon I j kappa, componente kappa do rotacional de E. Então, esses F's agora são comuns aos dois casos, esse tensor aqui e esse tensor aqui. Se eu quiser eliminar esse F, é muito simples, eu multiplico toda essa equação por M, epsilon, M e J. Quando eu multiplicar, contrair essa equação com epsilon, M e J, aqui vai dar 2 vezes delta de MK. Então vai ficar 2 vezes delta de MK. Então vai ficar 2 vezes DDT do dm. E aí, epsilon, M e J. FJK vai dar 2 vezes delta de MK. Então vai dar 2 vezes rotacional de E, componente M. Então eu posso tirar agora a componente daqui. Tira a componente daqui e boto o vetor aqui. Cancelo 2, então fica rotacional de E igual a menos dBdt. Então, essa identidade de Bianchi aqui, DDT, DI, DJ, mas terá essa identidade de Bianchi, que no caso de Marx,